Hoje, em mais um vídeo da história do automobilismo, nós vamos falar da história do Grupo C, a minha categoria de carros favorita. E olha, eu não tô falando isso da boca pra fora. Assistam até o final do vídeo porque eu vou contar por que essa categoria, pra mim, é a minha favorita e é a categoria máxima do automobilismo. Olha, o Grupo C me cativou antes mesmo de eu conhecer o 787B, e eu vou contar essa história pra vocês. Mas antes eu só queria falar uma coisa, eu já contei a história do Grupo C aqui no canal. Foi o primeiro vídeo da história do automobilismo, só que esse vídeo hoje não tá legal, acabou envelhecendo muito mal, eu não sabia editar, eu tentei narrar enquanto eu tentava gravar o roteiro na cabeça, então ficou assim uma coisa bem amadora, mas bem amadora mesmo. É o primeiro vídeo da história do automobilismo. Eu tô deixando ele linkado aqui pra vocês. E eu quero que vocês comentam do episódio 1 ao episódio 50. Qual foi a evolução? Como que foi essa evolução? E eu queria saber de vocês. Mas, antes, vamos conhecer a história dessa categoria espetacular. Porque, olha, vocês vão se apaixonar assim como eu. O Grupo C da FIA, também chamado de Mundial de Endurance, foi o campeonato criado para resolver o problema da crise do petróleo do início dos anos 80. A categoria tinha dois objetivos iniciais: substituir o antigo Grupo 5, que antes era a principal categoria do esporte protótipo, e forçar as montadoras e equipes independentes a economizarem combustível, pois o preço do petróleo havia disparado naquela época. Para isso, a FIA regulamentou que seriam 5 paradas para cada 1000 quilômetros que o carro corresse. Então foi estipulado que os carros teriam um tanque de 100 litros máximos, que esse tanque deveria iniciar a corrida totalmente abastecido e mantendo o nível ideal de combustível com a regra das 5 paradas. Com essa regra principal em mente, as marcas piraram na batatinha e criaram lendas sobre 4 rodas, máquinas que habitam o meu, o seu e o sonho de muitos por aí. O Grupo C foi a categoria que não tinha o charme dos anos 60 e dos anos 70 do automobilismo, mas sim a brutalidade de uma era onde novas tecnologias e maracutaias engenhosas eram feitas para burlar as regras, para se obter o carro mais rápido do grid. O Mundial de Endurance foi o habitat de carros que passavam facilmente dos 900 cavalos. Por conta disso, o campeonato chegou em alguns momentos a ficar mais famoso que a própria Fórmula 1. Grandes nomes do automobilismo passaram por lá e deixaram suas marcas. Alguns deles foram Michael Schumacher, Derek Bell, Martin Brundle, Henry Pescarolo e o próprio Ayrton Senna. Mas existem muitos que afirmam que graças ao Grupo C ter ficado mais famoso e se tornado tão aclamado pelo público, que a FIA em 1993 resolveu dar fim a uma das competições mais emblemáticas de todos os tempos. Já outros falam que foi por conta da falta de segurança, onde os carros já estavam passando facilmente dos 400 km por hora. Bom, para mim foi uma união desses dois fatores que fez essa categoria máxima do automobilismo se tornar um empecilho para a queridinha da FIA. Mas agora vamos passar por alguns dos momentos mais emblemáticos dessa categoria lendária, onde podemos afirmar que esse é um dos poucos campeonatos do mundo onde a história de seus carros sempre vai estar ligada à sua própria história. Wendlinger is obviously in some trouble now with car number 2, one of the leading Mercedes. Number 3, Jan Lammers, has just blown right by him. There's Wendlinger now in car number 2, and he is going very, very slowly. He is weaving very slightly back and forth across the track. I'm wondering if it's just a flat... Com o novo regulamento em mãos e sede de vitória, a Porsche já resolveu de cara cair no novo regulamento do Grupo C. O processo de criação do novo Porsche 956 foi muito bem sucedido. Vindo para substituir o lendário 936 do Grupo 6, foi o carro revolucionário para a categoria e para a sua própria marca. O efeito solo, que na Fórmula 1 já vinha sendo retirado por conta do alto risco que fazia os pilotos passarem, no regulamento do Grupo C era totalmente permitido. E com isso em mente, a Porsche fez seu novo carro justamente usando o efeito solo como base. O carro vinha
equipado com o lendário motor Type 935, que eram 6 cilindros boxer de 2,6 litros, que rendia absurdos 635 cavalos. Esse motor originalmente foi projetado para a Fórmula Indy. Esse também foi o primeiro carro da marca a utilizar um monocoque de alumínio. Tendo o chassi também feito em alumínio, o carro tinha uma base para seu desenvolvimento o lendário Porsche 917K, que havia testado o motor e já alguns conceitos aerodinâmicos que seriam utilizados no 956. Em 1982, quando o carro estreou, a Porsche já tinha um carro muito confiável e veloz em suas mãos, com um desempenho 1000 anos à frente de seus adversários. Com isso, ela levou para casa Le Mans deste ano e de 83, 84 e 1985, se tornando uma lenda dentro da competição. O carro ainda foi base para o melhor carro de corrida de todos os tempos. Coloque essa frase entre aspas, o lendário 962C, que também dominou a categoria. Ainda durante o nascimento do Grupo C, uma outra grande força surgiu, a Lancia, que vinha do Grupo 6 com o LC1, mas durante o ano de 1981, a marca italiana não estava conseguindo adequar o motor de seu novo carro ao regulamento do Grupo C. Com isso, ela se aproveitou do fato de estar sob o guarda-chuva da Fiat para usar o motor da Ferrari 308 GTBI. Para fazer esse motor entrar no regulamento, sua cilindrada foi diminuída de 3 litros para 2,6 litros e foram adicionados 2 turbos compressores KKK. Já o chassi do LC2 foi o primeiro no Grupo C a utilizar materiais compósitos em sua construção, como fibra de carbono e Kevlar. O LC2 disputou 42 provas, teve 13 pole positions, mas venceu apenas 3 corridas em sua carreira. Claro que o Grupo C não estaria com a sua história completa se eu não falasse da história do XJR9, o lendário carro que marcou muitos fãs do automobilismo. O carro foi desenvolvido pela TWR para Jaguar, sendo uma evolução direta do XJR8 e utilizando um motor V12 de 7 litros que foi derivado do XJS. O carro venceu as 24 horas de Le Mans de 1988 e as 24 horas de Daytona desse ano, mas para 89 o carro não foi capaz de bater seus adversários, que eram principalmente o Porsche 962C e o Sauber Mercedes C9. O XJR9 ainda daria vida ao Jaguar XJR15, o primeiro superesportivo da marca e um dos primeiros carros do mundo quase que inteiramente baseado em um carro de corrida. Voltando a 1980, nesse ano a INSA adotava um regulamento muito parecido com o Grupo C, onde esse novo regulamento ganhou o nome de GTP. As diferenças entre o norte-americano e o europeu era que nas terras do Tio Sam o regulamento GTP não tinha limites para paradas de boxes e outras pequenas mudanças em relação à segurança eram consideradas. Visando gerar um bom marketing nos Estados Unidos, a Porsche resolveu entrar no GTP com o 956, mas graças a uma das regras de segurança que diziam que os pés do piloto não podiam ficar nem à frente nem em cima do eixo dianteiro, o carro teve a sua inscrição negada, mas isso não desanimou a Porsche, que fez pequenas mudanças no projeto original do 956, dando origem à lenda 962. A diferença entre o 956 e o 962 era que o carro em sua versão do GTP, falando de forma simplória, tinha um motor de 2,8 litros com apenas um turbo. Com a aposentadoria do 956 no Grupo C, a Porsche realizou novamente algumas mudanças no carro, criando o lendário 962C, que em sua versão do Grupo C, dessa vez contava com um motor 3,2 litros e era biturbo. O carro ganhou as 24 horas de Le Mans de 86 e 87. Nesse mesmo ano de 1987, a Mercedes-Benz trazia ao mundo um carro que rivalizou em popularidade com o próprio 962C,
o lendário Sauber C9 Mercedes-Benz. Se hoje em dia a Sauber é lembrada por sua participação na Fórmula 1, na década de 80 ela era famosa nas corridas de longa duração. Com a parceria, que era de longa data, com a Mercedes-Benz, a equipe suíça apresentou em 1987 o Sauber C9, que utilizava um motor V8 5.0 litros de 720 cavalos. Em sua estreia em 87, o carro não se mostrou confiável e já em 88 a Sauber ficaria com o segundo lugar na geral do campeonato. Mas foi em 89 que o Sauber C9 entrou para a história da velocidade. Com a revisão do motor M119, a flecha de prata levou para casa as 24 horas de Le Mans desse ano, com direito à dobradinha. Ainda de quebra, levou o título do Campeonato Mundial de Endurance. Mas podemos falar que a culpa de hoje termos duas chicanes na reta Munsemi é do C9 e sua absurda velocidade máxima de 398 km por hora, que fez serem feitas essas mudanças para aumentar a segurança dos pilotos. And behind them, Cor Euser in the Euro Racing Spice. Look at that, he's leading not only Peugeot but the #1 Mercedes as well. What a superb drive by the Spice. Without any problems this time. We saw the disaster at Monza. Battle continues there. Já no início dos anos 90, o Campeonato Mundial de Endurance estava ficando muito caro e com isso a FIA resolveu aproximar seus dois campeonatos principais com o argumento de baratear os custos de produção dos motores, criando assim um regulamento que iria fazer o Grupo C usar motores de 3 litros, assim como na Fórmula 1. Mas isso significava que muitas equipes iriam deixar de correr, pois não teriam dinheiro nem tempo para adequar seus carros a essa mudança abrupta. Com isso, em 1991 é lançado o chamado Regulamento de Transição, onde os carros do antigo regulamento podiam correr desde que eles sofressem algumas restrições. Nesse mesmo ano, o Mazda 787B foi o carro campeão. Já inclusive contei a sua história, tá aqui nos cards e no primeiro comentário fixado o link para o vídeo. Mas já para 1992, o regulamento dos motores 3 litros estava valendo. E nessa época, as marcas que mais se aproveitaram foram a Jaguar com o XJR14 e a Peugeot com o 905, que também já contei sua história. Está aqui no primeiro comentário fixado e nos cards o link para o vídeo. Assistam lá para entender mais ainda sobre esse período final do Grupo C. Em 1993 era declarado o fim oficial do Grupo C, pois muitas equipes haviam deixado o grid, pois não conseguiam acompanhar os gastos com os novos carros e motores, que eram mais caros. Muito ao contrário do que a FIA havia dito em 1990, quando ela falou que essa aproximação com a Fórmula 1 seria um método para baratear os motores. Assim, com esse final melancólico, era dada a última cartada em uma das maiores categorias que o mundo já viu. Desculpe aos fãs da Fórmula 1, mas vocês não têm a principal categoria de automobilismo do mundo. E nunca terão. Essa categoria foi o Grupo C, o melhor campeonato de todos os tempos. Agora vem aquele pedido todo especial para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal Garagem 96, ativa o sininho das notificações e comenta o que você achou desse vídeo e se você assistiu o primeiro vídeo da história do automobilismo e comparando ele com esse de hoje, o que você achou? Ficou melhor? Então comenta aí qual que foi a minha evolução. E olha, agora eu vou contar pra vocês como nasceu a minha paixão com o Grupo C. Foi em 2010, eu lembro até hoje, eu estava numa lan house assistindo vídeos de carros, de corridas, que eu sempre adorei no YouTube. Antigamente, quem é da minha época vai lembrar como era o YouTube antigamente. E eu me deparo com um vídeo de um Porsche 962C na capa. E eu comecei a assistir, era um vídeo de 5 minutos. E ali, cara, foi uma paixão, porque na minha cabeça explodiu assim, eu falei assim, como é que pode esses carros que parecem naves espaciais, que parecem saídos de um futuro distante, acelerarem tanto? E eu lembro que em 2013, quando eu ganhei o meu primeiro PlayStation 3, eu ganhei junto um Gran Turismo 6. E eu fui jogar o Gran Turismo 6 quando eu me deparo com os carros do Grupo C. Aí eu li lá aquela descrição simples que o Gran Turismo deixa de cada carro. E eu fui pesquisar mais e me apaixonei, simplesmente me apaixonei por essa categoria que é incrível e espetacular. Se eu posso ranquear de categorias, a minha favorita é com certeza o Grupo C,
é espetacular o que eles faziam, as maracutaias, que quem sabe, quem é fã do Grupo C, sabe das maracutaias que eles faziam para os carros se adequarem ao regulamento. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais!